Irmãos amados, vocês receberam aí o boletim? Quem recebeu o boletim do mês? A mensagem desse mês tem por título Alcançando a Vitória. Essa semana, eu não ligo para futebol, não assisto, e nem sou esse torcedor como muitos, não é? E sou uma camisa, mas eu pude perceber que houve nessas últimas jogadas aí, nessas últimas partidas, um arrefecimento e um desânimo por parte de muitos. Porque algumas equipes que estavam ali participando desse torneio mundial, eles falharam. E até mesmo aqueles que eram, favoritos, não é? Ficaram para trás na corrida. E eu vendo isso tudo, meu coração se voltou para a palavra de Deus. E por falar nisso, no próximo domingo, eu quero entregar aqui para todos vocês algo que Deus pôs no meu coração essa tarde. 10 princípios de uma igreja viva. 10 princípios. Já está tudo anotado. Eu vou melhorar um pouco mais. Eu quero tirar xerox e distribuir para cada membro da igreja, para que a gente possa se envolver nesses princípios bíblicos, para sermos uma igreja viva. Sempre viva. Nunca morta. Então eu estava essa semana vendo que um saiu, o outro saiu, e todo mundo desapontado com aquilo ali. E eu me lembrei do apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 9, versículo 24, quando disse assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. O que chamou a minha atenção nesse versículo, irmãos, foi o que Paulo disse aqui: correi de tal maneira. Correr de tal maneira. Como ele diz, todos correm. Como vocês estão assistindo, todos correm. Nossa seleção correu bastante, não foi? Correram muito. Para lá, para cá, de lá para cá, daqui para lá, mas não conseguiram. E outros, que se julgavam também melhores, correram e não alcançaram. E aí Paulo, o apóstolo, um homem que participou de toda aquela atividade em Roma, não é? Roma era uma cidade festeira, festiva, onde havia muitos jogos, muita coisa ali para tentar acalmar os ânimos do povo, né? E Paulo via todo aquele povo correndo para lá e para cá, e aquilo ali trouxe à sua mente, ao seu coração, uma palavra para a igreja. E essa palavra que Deus pôs para dizer para você neste dia: correi de tal maneira. A vida cristã, irmãos, ela é uma carreira que nos está proposta, segundo o autor dos Hebreus. E a verdade é que nessa carreira você deve conhecer alguém que já não corre mais. Quem conhece alguém que já não corre mais a carreira cristã? Ficou no caminho, não é? Tropeçou em alguma coisa, desanimou, enfraqueceu, desistiu, e aí não corre mais. Ele faz o rol daqueles que estão parados, desanimados, dos desistentes. E o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção: correi de tal maneira. Não corram de qualquer maneira, não corram por aí de qualquer jeito, não, irmão, não. Ele disse aqui no versículo 26 algo interessante:
Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Sabe o que é correr a coisa incerta? Hein? Se alguém perguntar, por que você está correndo? O que resposta você tem para as pessoas? Hein? Nós temos que ter a certeza da nossa corrida, a certeza da nossa vida espiritual. Senão, nós vamos ser como aqueles 2 mensageiros lá de 2 Samuel 18. Depois da morte de Absalão, a Bíblia diz que Uzi e um outro lá, o Aimás, eles se prontificaram para dar notícia a Davi. Absalão morreu no campo de batalha. Davi já tinha retornado para Jerusalém. E um já foi à frente e disse, não, eu vou lá. E aí o chefe do exército falou, você não vai para canto nenhum, rapaz. Você não tem mensagem. Você fica quieto. E o homem disse, não, eu vou. Ele disse, você vai. E leva a mensagem para o rei. E é interessante que o da frente correu, o Aimás correu, e o outro diz assim, logo no versículo seguinte, eu vou também. Mas você não tem nada, mas eu vou. E Davi estava em Jerusalém. Você pode ler isso aí em 2 Samuel 18, a partir do versículo 20. E aí alguém olhou assim e falou, olha, é um homem correndo. E Davi disse, como é que é esse homem? Então aparece assim, como é que ele corre? Ele corre desse jeito, esse tem uma mensagem. Esse tem mensagem. Daqui a pouco vem outro. Como é que é? O sentinela olhou, é assim. Como é que ele corre? Meio diferente. Esse não tem mensagem. Tem muita gente correndo assim. Correndo a coisa incerta na vida cristã. Correndo sem saber por que está correndo. É crente porque todos são crentes, vem à igreja porque todos vêm à igreja, participa porque todos participam, se assenta porque todos se assentam, levanta porque todos levantam, ora porque todos oram, louva a Deus porque todos louvam, cantam porque todos cantam. Mas você precisa ter certeza daquilo que você está fazendo para o Senhor. Não é correr com uma coisa incerta, conforme diz o apóstolo Paulo. Por exemplo, quando Paulo escreve aqui aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 16, ele fala de uma preocupação. Sabe qual é? Paulo diz assim, Filipenses 2 e 16, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Como é que eu tenho que correr essa carreira? Paulo diz aqui, retendo a palavra da vida. Tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você recebe, tudo aquilo que Deus te dá neste lugar, você precisa reter. Foi o que o Senhor disse a uma das igrejas no Apocalipse. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Segura o que Deus está te dando. Cada mensagem, cada testemunho, cada palavra. Quarta-feira passada estávamos aqui, e no momento do culto, uma irmã sentada ali, eu olhei para ela, e senti no coração de chamá-la, e ela veio aqui, e trouxe um testemunho tremendo de Deus, tremendo testemunho de Deus. Aí você ouve aquilo, e joga fora. Perdeu a oportunidade de reter uma experiência com o Senhor. É disso que Paulo está falando, irmão. Reter essa palavra de vida. Para que no dia de Cristo, como foi cantado hoje aqui, volta, Senhor, volta, venha. Senhor, vem. Ele está vindo. E quando ele vier, aí eu descubro que eu corri em vão. Corri. E aí chegou na última hora. Tchau.
Mas eu corri, eu sei. Você correu, aquele correu, o outro correu, só que não correu da maneira correta. Corremos de maneira incerta, inconsequente na vida espiritual. Nós temos que reter a palavra. Tudo aquilo que Deus te dá na escola dominical, aqui pela manhã, tem tido ensinos preciosíssimos. Retenha a palavra de vida eterna. Como disse Pedro ao Senhor Jesus, lá em João capítulo 6, depois de um duro discurso, a Bíblia diz que o povo se retirou, se ausentou. E Jesus olhou para aquele povo indo embora, virou para o seu discípulo: e vocês? Vocês não querem aproveitar também não? Já que ninguém aguenta nada, suporta nada, quer ir embora? Um olhou para o outro meio ressabiado, né? Aí Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Para quem? Só tu tens a palavra de vida eterna. Retenha essa palavra de vida eterna, meu irmão. Paulo fala dessa preocupação. Mais uma preocupação de Paulo aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 2, ele disse: subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente o que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. O evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E se nós não corrermos, irmãos, essa carreira que nos está proposta, buscando um objetivo, nós vamos nos perder. Olha o que Paulo disse aqui em Filipenses 3:14. Olha o que ele diz aí. Vamos ler o 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Paulo estava falando aqui da ressurreição dos mortos, da perfeição em Cristo, do conhecimento de Deus. Ele disse: olha, eu não julgo que o tenha alcançado, ou que seja perfeito. No versículo 12 ele diz: mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. E no versículo 13 ele disse: eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Você precisa aprender com a palavra de Deus a fazer isso. Olha o que Paulo disse: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo. Sabe por que muitas vezes eu não alcanço as coisas que estão adiante de mim, como diz Paulo? Porque eu estou preso ao passado. Eu estou aqui hoje preso ao passado. Eu quero servir o presente, mas estou agarrado ao passado. Você precisa, meu irmão, tomar uma posição com Deus. O que passou, passou. O que ficou, ficou. O que aconteceu, aconteceu. As pessoas ficam alimentando o passado, guardando aquilo tudo, é um baú que eles arrastam, né? Aquele baú cheio de coisas. O que você tem, irmão? Ai, irmão, isso é minha vida. Aí dentro tem coisa, uma coisa que eu já passei, irmão. Aí tem coisa de igreja. Aí tem coisa disso, daquilo. E tem coisa da minha família. Tem coisa da sogra aí dentro. Tem tanta coisa. Nunca esqueço, irmão. Fui namorar com a menina. A primeira coisa que a sogra falou: que cara é essa? Eu guardo isso até hoje. Pelo amor de Deus, irmão. Tanta coisa boa para tu guardar. Tu vai guardar logo isso. Se o apóstolo Paulo fosse guardar, irmão, coisas do passado da vida dele, o baú de Paulo era o maior que tinha. E ele disse: sabe o que eu faço? Essas coisas que ficou para trás na minha vida, você deu o passo aqui, ó. Nesse passo alguma coisa já ficou.
Já ficou alguma coisa aqui, você não tem que voltar para pegar. Não. Passou, acabou. Maridos alimentando coisas do casamento, né? Esposa, de vez em quando eu e Irmã Beth encontrando alguém assim. Ah, não, tem 10 anos que eu ouvi uma palavra, tem 15 anos que não... Misericórdia, muito tempo! Ah, muito tempo, alimentando uma coisa, arrastando aquele peso. Aí sua vida não prospera, você não progride, você não cresce espiritualmente. Mas você está correndo. Você é um crente. Você está correndo. Onde é que você está indo? Estou indo para o céu. A língua e fora. Como é que é a vida cristã? É um peso. Ser crente não é mole. É mole, sim. A vida é mole. Para quem é mole, né? A vida é dura. Para que mole? Como é que é ser crente? Ah, não peso. Eu não acho peso ser crente, não. Eu já disse aqui, vou dizer de novo, em nome de Jesus. Não é peso ser pastor, não é peso conduzir igreja, não é peso nada. Nada aqui é peso. Se tiver que pegar um Andrezão no colo, eu quero em nome de Jesus. Olha lá, o mais pesado aqui hoje é ele. Pego. O Andrezão, olha lá. Viu? Irmão, a vida cristã não é um peso. Sabe o que João diz? Sabe o que João diz na sua epístola, lá em 1 João? Ele diz assim, porque os seus mandamentos não são pesados. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, né? O meu fardo é o quê? Leve, o meu jugo é o quê? Suave. Aí vem você com peso. Carregando peso, arrastando peso. Faz igual o apóstolo Paulo, irmão. Você quer correr para valer? Você quer alcançar as coisas? Faz como Paulo. Sabe o que Paulo falou? Eu faço o seguinte. Eu esqueço as coisas que atrás ficam, avanço para a visão diante de mim, prossigo para o alvo. Você já estabeleceu um alvo na sua vida? Você sabe onde você quer chegar? Hein? Você tem um alvo na vida cristã ou não tem? Qual é o teu alvo? Ah, não está na igreja, você sabe, né? Está lá, estou gostando de lá, é legal. Eu gosto de lá, chegar lá, sentadinho. Qual é o teu alvo lá? Sei lá. Dizem que Jesus vai voltar, vai levar a gente para o céu, sei lá, estou lá. Mas e aí? Fala mais! Eu não sei. Lá no canto, lá no prego, lá no sino, eu fico lá, só ouvindo, eu fico lá. Sem alvo, sem objetivo, sem propósito na vida cristã. Onde você vai chegar dessa maneira? Hein? Onde você vai chegar? Eu não assisti nada de Copa assim que eu pudesse, irmão, assisti, participei, não, mas eu ouvia comentários. Uma vez lá liguei a televisão, um camarada lá falando lá, de um time aí que está na frente, eu não lembro agora se é a Holanda, se é a Alemanha, sei lá, um negócio desse aí. E ele falou lá, porque a técnica, você percebeu? Que tal? Não, aí aquela discussão que tem no jogo aí, naquele, né? Aí eu estou olhando aquilo ali, o que é isso, aquilo? Falei, aí, ó, é o que Paulo diz. É o que Paulo diz, irmão. E estavam analisando por que os outros saíram. A maneira como eles procederam, como jogaram, sei lá, né? Sem aquela garra, né? Não, vamos vencer, vamos embora! Vamos partir para cima, vamos embora! Aí faz um gol. Esse aí eu vi, até falei com a Irmã Beth. O Brasil, um dia desse, aí fez um gol. Você que assistiu. Fizeram um golzinho, aí eu liguei a televisão lá. A Beth falou, foi gol de quem? Eu falei, deve ser do Brasil, o povo está soltando fogo, deixa eu ver. Aí liguei. Quando eu liguei, eu tinha saído da bola. Aí os meninos lá na frente brincando, assim, tum, 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 tum. Eu olhei aquilo, desliguei a televisão e falei, isso não vai virar nada. Sabe por quê? Não tem alvo. Não tem objetivo, é igual eu e você muitas vezes na vida cristã. Sabe?
A gente fica naquela brincadeirinha assim, bolinha para lá, bolinha para cá. Aleluia para lá, glória a Deus para cá. Irmão, correi de tal maneira que o alcanceis, diz a palavra de Deus. Correr para alcançar. Abre a Bíblia aí em Hebreus para você ver. Capítulo 12. Já vamos terminar. Antes da meia-noite acaba tudo, você vai para casa. Hebreus capítulo 12. Olha o que nos diz a Bíblia aí. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aprendeu? Já aprendeu? Está escrito aí, o que você quer está aí, o que você quer está aí. Está aí, ó. Para mim correr, corramos de que maneira? É o que Paulo diz, correr de tal maneira. Não é correr de qualquer maneira, não. É de tal maneira. Maneira correta, bíblica. Primeira coisa, é deixar o embaraço. O pecado. Ele está sempre nos rodeando. A Bíblia diz que tão de perto nos rodeia. Ele rodeia a mim, rodeia você, rodeia qualquer um. O pecado, ele não livra a cara de ninguém. Pode ter 100 anos, 200, 100, 12, 15, 18, enfim, não importa. O pecado vai te rodear. Para tentar o quê? Tirar eu e você do propósito. Eu e você do propósito. Vai tentar. Aí você tem que se livrar dessas coisas e correr com paciência. Você está pensando que você já alcançou? Ainda tem muito que correr. Então, irmãos, é com paciência. E Jesus falou isso. Na vossa paciência possuí as vossas almas. A gente tem que correr com paciência. Você tem que ter paciência. Salmo 40, não é? Esperei com paciência. Aqui em Hebreus capítulo 10 fala, porque necessitais de paciência. Está aqui, ó, versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A vida cristã tem que ser feita com paciência. A carreira tem que ser paciente. Não adianta você se apressar, se afligir, se desesperar. Você não vai chegar a lugar algum. Não. Jesus disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, quem de vós consegue acrescentar um côvado à sua altura? Quem? Você vai se esforçar, você vai fazer das tripas coração e não vai conseguir. Você não cresce do dia para a noite. Não é? Essa semana eu vou fazer um bocado de exercício. Domingo eu já estou maior. Domingo... Chegar domingo, você está do mesmo tamanho. Porque a tua altura, ela vem gradualmente. Agora, é um crescimento que você nem mesmo percebe. Assim é a vida cristã. Você tem que ter paciência para alcançar o quê? A promessa de Deus, aquilo que Deus colocou para você. Correr com paciência. Agora, por que muitos tropeçam na vida cristã? Por quê? Posso terminar aqui. É o versículo 2, irmãos. Está aí, ó. Correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para Jesus. Nós estamos em dias difíceis.
Muitas coisas estão sucedendo, acontecendo. Meu Deus do céu, é muita coisa. Muita coisa. Que Deus tenha misericórdia de nós. As notícias que chegam não são boas, não. É só notícia ruim. É só notícia ruim. Só notícia ruim. E aí eu olho para quem? Hein? Para quem que eu olho nessa hora? Para Jesus, irmão. Se você ficar olhando para essas notícias, está olhando, meu Deus, olha ali, agora aqui, aqui também. Vai ficar doido. Você vai desistir. Você vai desanimar. Aí o autor aos Hebreus, sabendo disso, ele falou, corram olhando para Jesus. Olha para ele. Fixe um olhar nele. Vamos embora. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Vamos embora. Alguém do seu lado vai desistir, você está olhando para Jesus. Alguém vai chegar com a notícia ruim. Lembra de fulano, fulano. Mas você está olhando para Jesus. E você está correndo olhando para Jesus. Ah, não tem aquela igreja, aconteceu. E você está olhando para Jesus. E não tem aquele pastor, e você está olhando para Jesus. E não tem aquele irmão, e você olhando para Jesus. Porque esse é o segredo da nossa vitória. É olhar para Ele, irmão. É caminhar fixo nele. Sem desviar os olhos. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto. Quando você lê a Bíblia, lê prestando atenção. O gozo que lhe estava proposto. Algo que ele ia receber, era uma proposta, ele tinha uma proposta. Mas para ele alcançar essa proposta, ele teve que suportar a cruz, desprezar a afronta, para poder assentar-se à destra de Deus. Jesus disse assim, lá em Apocalipse 3:20, aos que vencer, lhe concederei que se assentem comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É versículo 21. 21. Aos que vencerem essa corrida, aos que vencerem essa batalha. Daqui mais uns dias, né? Quantos dias falta para terminar a Copa? Hein? Dia 11, é semana que vem agora, né? Domingo! O mundo vai conhecer quem? O mundo vai conhecer o vencedor, o campeão, que chegou lá. Não é? O mundo vai conhecer. Todos correram, mas um só vai levar o prêmio. Aí o apóstolo Paulo olhou para mim e para você hoje aqui nessa noite. Ele nos via pela fé. Ele via a igreja de Corinto frutificando. Ele via aquela igreja se espalhando pelo mundo, chegando aqui neste lugar. Por isso ele escreveu, correi de tal maneira que o alcanceis. Sabe, irmãos, nós temos que entender pela palavra de Deus o que Deus quer para nós. Correr, não de qualquer maneira. E talvez eu e você tenhamos, ou estejamos correndo até hoje, à nossa maneira. Sabe que tem muita gente assim? Tem gente que quer correr à sua maneira. Não, não aceito conselho, eu não aceito nada, eu não quero isso, não quero aquilo. Eu já ouvi pessoas dizer assim, não, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém, eu tenho a Bíblia. Aí corre à sua maneira. Também está errado isso. Você tem que correr na obediência, tem que correr no amor, tem que correr no respeito. Ih, tem muita coisa aí. Sabe, na submissão. Correr debaixo da autoridade de Deus na sua vida. E às vezes você tem corrido até hoje de qualquer maneira.